De Hebreus, capítulo 11. Depois eu quero fazer uma oração e buscarmos a presença de Deus. Quero dar em troca o teu amor, aliviar a dor de quem me fez sofrer. Hebreus capítulo 11. Quero ter A mansidão no olhar. a mansidão no olhar, Em tudo que eu falar. em tudo que eu falar. Quero mostrar você. Quero mostrar você. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, Teu Espírito que o teu Espírito tocou em mim. e eu vim aqui. Eu vim aqui. Toca, Deus, Agora fala. agora fala no meu coração. Vem responder. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Toca Deus. Cante para Deus. Cante com fé. Toca, Deus. Agora fala. Agora fala no meu coração. Vem responder. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que És meu vier. Deus. Tu és meu. Mais uma vez, com mais fé, cante para Deus. Toca Deus. Toca Deus. Agora fala. Coração, vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Muito. Olhe para mim, por favor. É muito importante a gente sempre lembrar que a vida com Deus, né? A nossa vida com Deus, a vida de uma pessoa com Deus, ela depende de decisões. É sempre importante a gente entender isso. Ela depende de decisões. Muitos cristãos, erradamente, eles pensam que a partir do momento que chegam na igreja, que começam a ouvir a palavra de Deus, Deus vai fazer tudo e eles não vão precisar tomar decisões. É como se Deus faz tudo
e eu não preciso fazer nada. E não é assim. Existem coisas que é o poder de Deus que vai fazer. Uma pessoa nasce do Espírito Santo, ou seja, é regenerada pela ação do Espírito Santo. Ninguém nasce de Deus sozinho. Não existe. Quando você fala, olha, você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado, que é a mesma coisa, você está falando de um milagre. Aliás, é o maior milagre. E quem realiza este milagre é o Espírito Santo. Você não é batizado no Espírito Santo por você. Quem batiza uma pessoa, um cristão, no Espírito Santo é Jesus. Existem coisas que é Deus quem vai fazer, é Deus que vai operar para que aquilo aconteça, sem dúvida alguma. No entanto, a partir do momento que nós passamos a receber o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ter que tomar decisões. Deus vai falar conosco, Ele tem os seus meios, mas nós vamos ter que decidir se vamos seguir, se vamos obedecer, para que lado nós vamos. Ninguém vai construir uma vida com Deus apenas entrando com o seu corpo físico. Eu estou aqui e Deus vai fazer todo o restante, eu não preciso fazer nada. Não existe isso, não funciona assim. Ele vai, acima de tudo, falar, e nós vamos decidir se seguimos, se cremos, se obedecemos ou não. Ele vai permitir as circunstâncias, e nós vamos ter que decidir para que lado nós vamos. Então uma pessoa pode, isso acontece muito, e o número de cristãos, né, que vivem assim se multiplicam. Você pode se tornar um frequentador da igreja, uma pessoa que foi batizada nas águas, que devolve o seu dízimo, devolve suas ofertas, que até recebe bênçãos, e você ficar dividido entre Deus e o mundo. Não vai acontecer grandes coisas com quem fica assim, mas a pessoa pode ficar, vai lá na igreja, assiste a reunião, mas com um coração dividido entre Deus e o mundo. E muitas pessoas ficam assim e vivem assim, e estão dentro de igrejas assim, e na concepção delas, eles são verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus, porque eles têm a Bíblia, porque eles são dizimistas, porque eles são ofertantes, porque eles passaram pelo batismo nas águas. Então, o número de pessoas que vivem assim se multiplica até por causa do trabalho que muitas igrejas fazem atualmente. É um trabalho superficial. Muitas pessoas vão ao culto no domingo, elas vão participar de shows. Não é um culto para Deus, é um show. Toda semana tem que ter uma atração, tem que ter uma banda nova, tem que ter uma coisa nova, tem que ter um brilho, uma luz diferente, tem que ter uma atração
para elas se encherem de emoções e elas vão embora. E na concepção delas, elas são verdadeiras seguidoras de Jesus. Mas dentro das igrejas que trabalham com espiritualidade, também existe um grupo de pessoas que vivem assim, que não tomaram aquela decisão firme de se entregar totalmente para Deus. E quando se fala se entregar, não tem nada a ver com fanatismo, com se tornar pessoas desequilibradas. Não, são pessoas que tomaram uma decisão de: eu vou me voltar totalmente para Deus. Ainda estou neste mundo, mas esse sistema deste mundo não me domina mais. E elas não vivem divididas entre Deus e o mundo. Elas trabalham, elas estudam, elas têm sua casa, elas têm uma vida neste mundo, mas o coração delas não está mais dividido entre Deus e o mundo, porque elas decidiram se voltar para Deus. É a partir do momento que uma pessoa toma essa decisão firme de se voltar para Deus, de ter a sua vida totalmente voltada para Deus, que ela se coloca em condições para que Deus possa cumprir na vida dela os planos que Ele tem para com ela, os objetivos que Ele tem para com ela e através dela. É a partir do momento que ela decide: eu vou me voltar totalmente para Deus. É a partir do momento que a pessoa se volta totalmente para Deus, que ela se coloca em condições de dizer: Deus, faça na minha vida aquilo que o Senhor planejou fazer na minha vida e através da minha vida. Por quê? Porque tomou-se decisões. Então, só para você entender e a gente ler e você entender, nos dias de José, ele estava lá no Egito como governador, veio aqueles 7 anos de fome. Então Jacó, o pai, com os demais irmãos, todos foram viver no Egito. E esse era o plano de Deus através de José: preservar a família de Jacó lá no Egito, naquele período de fome. Então o faraó se agradou de ver Jacó indo com os seus filhos viver no Egito, separou um lugar, uma certa cidade, para que eles lá vivessem com os seus costumes diferentes dos egípcios. E lá foi, vamos dizer assim, o início da formação do povo de Israel. Ali os filhos de Jacó se multiplicaram. José permaneceu por muitos anos como governador. Chegou uma hora que aquele faraó que colocou José como governador morreu. Passou um período, ele morreu. Esse não conhecia José. As coisas foram mudando. O povo que era chamado de hebreu, né, os filhos de Jacó, eles foram se multiplicando. Jacó também morreu, José morreu, mas aquele povo, os filhos de Jacó, os seus descendentes foram se multiplicando no Egito, multiplicando. E esse novo faraó não via esse povo da mesma forma que o outro. O que aconteceu? Começou a acontecer uma mudança
os hebreus foram se multiplicando lá no Egito, e chegou uma hora que, preocupado com a multiplicação deste povo, daquele povo, esse faraó, usado pelo diabo, nos dias próximos ao nascimento de Moisés, o diabo lhe deu a ideia, deu a ele a ideia, a inspiração para dizer: vamos matar todos os meninos. Dá uma ordem para as parteiras matar os meninos. Nasceu, é menino, mata. E aquilo começou a acontecer porque o diabo sabia, evidentemente, do que estava para acontecer. E quando nasceu Moisés, a Bíblia diz que as parteiras, elas temeram fazer aquilo, elas não tiraram a vida dele. E os pais de Moisés, por 3 meses, conseguiram escondê-lo. Mas a perseguição para matar os meninos permanecia no Egito. Não deu mais para esconder Moisés. Os pais tiveram a ideia de colocá-lo numa cesta e fecharam lá com betume, né, uma espécie de pinche, e colocaram ele num cesto e o botaram no rio para tentar salvar a vida dele. Vamos ver o que vai acontecer, vamos salvar Moisés, vamos tentar livrá-lo, salvá-lo. E Moisés, um bebê num cesto lá no rio, a água levando para lá, para cá, a filha de Faraó estava se banhando e viu. O encontrou e gostou demais dele, pegou a criança, mandou as suas servas procurarem a mãe de Moisés. Quem é a mãe da criança? Vai ficar com ela por um tempo e ele vai ser criado por ela sendo meu filho, como se fosse o meu filho. E por um tempo a mãe de Moisés o criou, mas já não pertencia a ela. Até que a filha de Faraó falou: agora traga ele para cá. E Moisés então foi levado para o palácio. Ele viveu no meio de toda a riqueza que havia lá naquele palácio. Ele recebeu a melhor educação que se tinha no Egito. Ele foi crescendo e sendo preparado para ser um rei no Egito. Essa era a visão. Mas o coração de Moisés estava no verdadeiro Deus, no único Deus. Ele nunca aceitou os deuses do Egito, os deuses que os egípcios seguiam. Ele permaneceu com seu coração em Deus e constantemente ele ia lá no meio do povo hebreu, povo escravo. Agora esse povo é escravo. Ele ia visitar a mãe dele. Ele estava sempre lá, mas ele era chamado de filho da filha de Faraó, sendo preparado para ser um rei. Até que um dia Moisés foi lá e viu um soldado espancando um hebreu, um escravo. E Moisés saiu para defender o escravo, o hebreu, e nessa luta com o soldado, ele empurrou o soldado, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. E Moisés, sendo preparado para ser um rei no Egito, ele pensou que ninguém sabia do que estava acontecendo. Depois, em seguida, ele viu outros 2 hebreus, agora hebreus escravos, lutando entre si, e Moisés foi tentar apartar, e um deles disse: você também vai nos matar, como você matou o soldado egípcio?
E Moisés então fugiu para o deserto. Ele teve que fugir, porque ele havia acidentalmente matado um soldado egípcio. Ele fugiu para o deserto, ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele viu uns homens querendo atacar umas moças, e ele foi lá e defendeu as moças, e uma delas era filha do sacerdote chamado Jetro, e Moisés o conheceu, ele deu um emprego a Moisés, e Moisés acabou casando-se com a filha dele. Durante 40 anos, a vida de Moisés foi tomar conta de rebanho, deserto. A conta, leva o rebanho para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá. 40 anos. Aparentemente, a vida dele estava indo para o buraco, indo para o brejo. Aparentemente, não vai acontecer nada na vida dele, porque anos e anos no deserto tomando conta de rebanho, do rebanho do seu sogro, anos e anos. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo grandioso através de Moisés. Deus queria usá-lo para libertar o povo da escravidão. Ele queria usá-lo. Então ele teve 40 anos no meio da riqueza, 40 anos no palácio, 40 anos no meio da riqueza, 40 anos vendo toda aquela riqueza, toda aquela luxúria, sendo preparado para ser um rei lá no Egito, mas o seu coração estava decidido. Eu quero Deus, quero servir a Deus e luto por esse povo. O coração dele não se prendeu à riqueza, não se prendeu à luxúria, não se prendeu às mordomias lá do palácio, o coração dele não se prendeu a nada. Ele decidiu no coração, ele mostrava isso para Deus, que o coração dele estava no único Deus e que ele se preocupava em ajudar aquele povo que era escravo. Então ele não virou as costas para a mãe dele, para a família dele, mas ele ia lá. 40 anos se passaram. 40 anos parecia que a vida dele foi para o brejo, mas Deus estava usando, preparando Moisés. 40 anos ficou lá no meio da riqueza e tal, mas agora 40 anos levando o rebanho para lá, levando o rebanho para cá, levando o rebanho para lá. Se alguém olhasse para a vida de Moisés, ia dizer: não vai acontecer nada, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Às vezes a pessoa olha para a sua própria vida, para as circunstâncias da sua vida, às vezes passa-se tempos, passa-se anos, e a pessoa às vezes olha as circunstâncias e a impressão que se dá: não vai acontecer nada, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Essa é a concepção que muitas das vezes a pessoa tem quando olha pelos olhos naturais. Não vai acontecer nada. Mas a vida de Moisés estava entregue a Deus, voltada para Deus. E ele lá, vendo os anos se passando, ele não tinha noção de que Deus tinha um plano grandioso para ele, através dele. Ele não tinha noção. Ele ficava lá no deserto, já pensou? Os 40 anos. 40 anos tomando conta de rebanho, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para lá, leva para cá, até que um dia, depois de 40 anos, Moisés foi levando o rebanho
E ele foi se aproximando do Monte Horebe, ou Monte Sinai. E quando ele se aproximou daquele lugar, ele viu uma sarça, que é uma planta que tem no deserto, envolvida por um fogo. E Moisés, diz a Bíblia, deixa eu ler aqui para a gente poder, depois eu leio Hebreus, deixa eu ler aqui, Êxodo, por favor, capítulo 3, depois você vai entender e saber orar sobre isso. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Jetro era o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, também é chamado de Monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo, Moisés disse: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ele ficou curioso, né? Ela está envolvida pelo fogo, mas ela não se consome. Eu irei para lá para ver. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, veja como é que as coisas acontecem, né? Ele está no deserto, ele vê a sarça queimando, envolvida pelo fogo, mas não se consumia. Ele disse, vou lá ver essa maravilha. A Bíblia diz que, vendo o Senhor, Deus viu que ele se voltava para ver. Ele se voltava para ver. Parecia uma coisa insignificante, mas significa que Moisés tomou uma decisão de ir lá ver. Eu vou lá ver que maravilha é essa. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. O que ele respondeu? Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Quer dizer, Deus o chamou e ele o que fez? Ele se dispôs: estou aqui, eis-me aqui. Deus continuou dizendo: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse: eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla que mana leite e mel, o lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Olhe para mim, por favor. Então Deus, ele tinha um grande objetivo para Moisés. Mas antes desse grande objetivo se cumprir, Moisés teve que tomar decisões. Ele não sabia o que Deus queria para ele. Mas ele teve que tomar decisões. Deus permitiu que, por um lado, ele conhecesse toda a riqueza no Egito, toda a riqueza no palácio. Ele teve e ficou na posição, né, de ele podia muito bem dizer: não, eu vou querer essa vida aqui.
Eu quero ser um rei, eu quero me tornar um rei. Eu não quero viver a mesma vida que a minha família está vivendo lá. Eles são escravos, eles vivem lá debaixo, no meio da lama, eles são escravos. Eu estou tendo uma oportunidade aqui, mas ele tomou uma decisão absolutamente importante, que agradou a Deus e que abriu as portas para que Deus pudesse trabalhar na vida dele e cumprir aquilo que havia planejado para ele. A mesma coisa acontece conosco, a mesma coisa. Não quer dizer que o mesmo plano que Deus tinha para Moisés tem para a gente. Usou ele para libertar o povo de Israel, uma coisa grandiosa, gigantesca. Mas Deus tem objetivos para nós. O objetivo principal, que você sempre tem que entender, é que venhamos passar a vida eterna na presença dele. Essa é a promessa maior. Jesus morreu para isso, por isso acima de tudo. Vida eterna na presença de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, é muito importante que a gente descubra o que Deus quer de nós e quer para nós. Muitas pessoas vivem neste mundo, elas, se você perguntar, para que você veio esse mundo? Ela diz, eu não sei. Às vezes elas envelhecem e elas vivem uma vida sem sentido, assim, para que eu vim para esse mundo? Muita gente diz, eu não sei, até hoje eu não sei, mas você já está envelhecendo. Você não descobriu por que você passou por esse mundo, está passando nesse mundo? Por que Deus permitiu? Elas não sabem. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós temos o privilégio, a oportunidade de conhecer a Deus, nós precisamos descobrir o que Deus quer de nós e através de nós. O que Deus quer de nós? Será que Deus chamou você à presença dele? E o que Ele quer de você? Que você simplesmente frequente a igreja, que você tenha lá o seu trabalho, a sua casa. Será que não tem alguma coisa maior? Já se perguntou? Será que não tem uma coisa maior? Será que Deus só quer isso de mim? Quase que a mesma coisa que tantas pessoas neste mundo. Você vem, você cresce, você estuda, você trabalha, não todas, a maioria você constitui uma família, você se casa, você tem filhos, você tem um emprego e tal. Será que é só isso? Será que não tem nada mais? Será que Deus não tem um objetivo? Será que eu não tenho uma missão aqui nesse mundo? Deus não tem nada mais do que isso? Será que é só isso mesmo? A partir do momento que nós conhecemos a esse Deus, nós temos que, evidentemente, conquistar, assegurar o mais importante. O mais importante é manter dentro de si a certeza da vida eterna. Essa é a coisa mais importante, muito bem. Mas, além disso, aqui, para que Deus não tem objetivos, planos, não quer me usar de alguma forma, não quer me usar a minha vida de alguma forma, assim, eu preciso saber, Deus, o que o Senhor quer de mim e através de mim? E fazer por onde me colocar na condição para que Deus possa realizar na minha vida aquilo que Ele deseja. Então Moisés não tinha ideia da grandeza do que Deus havia preparado
para fazer na vida dele, através da vida dele. Transformá-lo no libertador do povo de Israel. Ele não tinha ideia disso. Mas no decorrer da vida, Deus foi observando Moisés, permitindo as coisas. Moisés, ao mesmo tempo, foi sendo preparado por Deus, mas ele tomou uma decisão. Por isso que a gente insiste. Você pode ficar na igreja, tem muita gente vivendo assim. Você se sente bem, você vem na igreja, você ora, você recebe oração, você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, Deus te abençoa em determinadas coisas. Mas você pode ficar, decisão de cada um. Você pode ficar com aquela vida espiritual limitada, não sai daquilo. Porque o coração fica dividido. Fica dividido. Na sua concepção se considera um cristão, mas está dividido. Não é aquele cristão que você fala, pô, essa pessoa se entregou. Pô, essa pessoa se lançou, essa pessoa tem uma vida com Deus, essa pessoa realmente, olha, tem espiritualidade. Não é essa pessoa. É uma pessoa carnal, uma pessoa que, dividido, Deus e o mundo e tal. É um cristão carnal. Vai ficar limitado. Não vai sair disso. A não ser que tome uma decisão. Mas quando a pessoa decide, quero Deus, quero conhecer a Deus, quero andar com Deus, quero crescer com Deus, quero ter uma vida com Deus, quero desenvolver a Deus, quero agradar a Deus, eu quero. Quando você decide isso, quando a pessoa decide, ela abre uma porta e ela se coloca sem saber, às vezes sem ter um entendimento, mas ela se coloca em condições de permitir que Deus vá cumprindo na vida dela aquilo que Ele planejou. Então, quando chegar lá no final da vida, passei nesse mundo, passei nessa vida aqui, nem sei porquê. Trabalhei, arrumei emprego, comprei uma casa, não sei o quê, casei, nada mais do que isso. Essa coisa, cresci, trabalhei, arrumei emprego, comprei uma casa, um carro, tenho filhos, tenho uma família. Isso acontece com bilhões de pessoas por aí. Isso acontece com bilhões de pessoas por aí. E muitas delas não andam com Deus. Não é que você vai desprezar, não. Mas o que eu quero dizer é que isso acontece com bilhões de pessoas. E muitas delas não têm uma vida com Deus. Espera aí, eu me voltei para Deus. Eu conheço Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim e através de mim. O que Deus planejou para mim, ainda que eu não saiba agora. Mas eu vou me colocar em condições para que Deus realize na minha vida o que Ele planejou para a minha vida e através da minha vida. Então, quando Moisés rejeitou aquelas riquezas, a posição que estava oferecendo para ele, toda aquela regalia do palácio, quando ele rejeitou tudo aquilo e ficava mostrando para Deus sua preocupação com o povo hebreu, com aquele povo, e mantinha o seu coração em Deus e não se corrompeu com os deuses do Egito, mesmo sem saber que Deus tinha uma coisa muito grande para ele, ele foi se colocando em condições para que Deus fizesse. Aí acontece aquele acidente, ele foi defender o escravo, não era um assassino, acidentalmente ele o empurrou e caiu, morreu, ele fugiu.
Aí o que Deus fez? Usou o fato de Moisés ficar 40 anos no deserto. Deus estava preparando ele para conhecer o deserto, porque no deserto ele iria conduzir um povo com quase 3 milhões de pessoas. Então ele conhecia o deserto. Ali quem olhava para si, não vai acontecer nada. Quando nós entregamos a vida realmente a Deus, e não aceitamos ficar, sou um cristão carnal, vou na igreja, mas minha vida, coração lá, coração cá, meio barro, meio tijolo, não peguei a minha vida totalmente, 100%, e quem não fez isso sabe muito bem do que eu estou falando. Então, um cristão que vai na igreja, ora, canta, assiste reuniões, tal, entrega o seu dia, sua oferta, mas o coração dividido. Quem não entregou totalmente está caminhando para jogar fora uma oportunidade muito grande de poder se colocar em condições de Deus cumprir na vida o que planejou. Porque não é só isso. Será que é só conseguir uma casa, um carro, um emprego, não sei o quê? Será que é só isso que Deus pode dar? Será que é só isso? Não acredito nisso. Deus tem um plano para mim e através de mim. Vou me colocar em condições de Deus realizar o que Ele deseja para mim. Os seus fracassos, os seus erros do passado, os fracassos do passado, o que você viveu, Ele pode pegar tudo isso e usar tudo isso para, através disso, realizar coisas ainda maiores na sua vida. Mas quem olha para a minha vida, olha assim e fala assim, não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. De repente tem até pessoas da sua própria família que olham para você, para a sua vida, e falam, não vai acontecer nada, nunca vai sair disso aí, não vai acontecer nada. Quem olhasse para a vida de Moisés, quem foi Moisés por 40 anos? Um sujeito que levava o rebanho para lá, levava o rebanho para cá, botava para comer, botava para dormir, botava para acordar. Quem olhava assim, quem olhasse, não vai acontecer nada. Deus não depende das circunstâncias, nunca dependeu. Chegou uma hora que Deus decidiu se manifestar para ele, para concretizar na vida dele o que havia planejado. Aqueles 40 anos no Egito não se perdeu. Ele aprendeu muita coisa naqueles 40 anos. Os 40 anos no deserto não se perdeu. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus se manifestou para ele e o usou por mais 40 anos. E o usou. Então, para ficar fácil de entender, você precisa saber assim onde você está. Eu estou na rua Prudente de Moraes 1020, não é isso. Estou dentro da igreja, não é isso. Onde você está espiritualmente. Você está dividido entre Deus e o mundo. Você é um cristão carnal. Não, mas aqui na reunião eu digo aleluia, glória, não dizer nada. Está cheio de gente dizendo glória, aleluia, e são carnais, divididos entre Deus e o mundo. Eu estou ainda dividido entre Deus e o mundo. Eu não peguei minha vida assim, sem medo, sem restrições, e vou entregar Deus acima de tudo. Quero crescer, quero conhecer, quero andar com Deus, quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ter uma vida espiritual. Se ainda não fez, então você fica fora da condição de permitir que Deus trabalhe na sua vida, use até as circunstâncias da sua vida para amanhã fazer alguma coisa maior. Porque Ele trabalha assim.
eu fui injustiçado, ou eu fui abusado, ou eu fui não sei o quê, ou eu perdi, ou eu fracassei, ou eu errei, eu pequei. Ele usa até as circunstâncias daquilo que aconteceu de ruim para poder usar nos seus objetivos. Ele é Deus. Não tem esse negócio de dizer, eu acho que já errei muito, já pequei muito, já não sei o quê. Não, ele usa. Até isso ele usa. Se você ainda não está dividido entre Deus e o mundo, não só por isso, acima de tudo por causa da salvação, mas também para que você se coloque em condições de permitir que Deus trabalhe na sua vida para levar você pelo caminho que Ele quer e Ele venha cumprir na sua vida e através da sua vida o que Ele deseja. Ele fez isso com tantas pessoas e faz nos nossos dias. Para isso, é preciso estar entregue totalmente a Deus, entregue aos planos de Deus, e vai perguntando, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer através de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? Chegou uma hora que Deus mostrou para Moisés o que ele queria. Vem agora e eu te enviarei lá para tirar o povo que está no Egito. Moisés pensou, a coisa é muito grande, como é que eu vou voltar no Egito? Lá eu estou sendo procurado, porque eu matei um soldado, se eu vou voltar lá. Como é que eu vou voltar lá? Aquele povo lá não vai me respeitar. Até a respeito do seu sotaque, ele questionou com Deus. Mas eu sou pesado no falar, porque hebreu, mas cresceu no meio do palácio. Então até isso ele questionou assim, mas eu falo pesado e tal, não sei o que. Deus, chegou uma hora que Deus falou, não, você vai. E Moisés entendeu que Deus o escolheu para aquilo. Então, deixa eu ler aqui rápido Hebreus para a gente orientar e orar, tá? Eu não sei com quantas pessoas Deus está falando, mas o que importa é que aqueles que querem, Hebreus 11, 23. Claro, aqui se fala sobre salvação, uma série de coisas. 11, 23. Pela fé, por certeza. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está certo? Ele é que tomou essa decisão. Eu não quero nada disso. Eu não quero. Então, quando a Bíblia fala Moisés recusou, a Bíblia está mostrando para a gente, ele tomou uma decisão. Então a gente tem que aprender que Deus permite as coisas. Mas nós vamos decidir. Você vem, conhece a palavra de Deus, olha um pouquinho para mim, você vem, conhece a palavra de Deus, às vezes você está cercado de pessoas incrédulas dentro da sua casa, na sua família, você vai ter que decidir o que você quer. Você quer continuar seguindo o mesmo caminho que os seus familiares, todo mundo está te cercando lá, os incrédulos? Ou você quer tomar um caminho diferente? Você pode ter que decidir. Você pode vir aqui na igreja, orar, levantar a mão para cima, glória a Deus, aleluia, tal, paz do Senhor, e depois você continuar vivendo no mesmo caminho que eles. E tem gente que faz isso. Dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. Mas quando sai da igreja,
continua no mesmo caminho que os seus familiares incrédulos e tal, não mudou nada, só dentro da igreja dá uma disfarçada só. Moisés recusou, como quem diz, eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó, eu não quero essa riqueza, eu não quero isso aqui, não é isso que eu quero. Decisão no coração. O que ele queria? Ele queria as coisas de Deus, ele queria ajudar aquele povo, ele queria ajudar os oprimidos. Por isso Deus foi trabalhando na vida dele, porque nós temos que decidir, Versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quer dizer, as coisas de Deus, o que Deus tem, vale muito mais do que essas riquezas do Egito. Ele tomou uma decisão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando, os egípcios foram tragados de todos. Então aqui são exemplos da fé e de tantas coisas que ocorreram na vida de Moisés pela fé, decisões pela fé. Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir disso aqui. Eu prefiro as riquezas de Deus do que as riquezas do Egito, do palácio. Eu prefiro isso, as decisões que ele tomou por fé, o colocou na condição para que Deus trabalhasse na vida dele e pudesse concretizar na vida dele o que havia prometido, planejado, melhor dizendo. Então, eu quero fazer uma oração. Se você me perguntar assim, com quantas pessoas está falando hoje? Não sei. Eu só sei de uma coisa: você precisa, se você ainda é um cristão carnal, vive dividido entre Deus e o mundo, por vários motivos, você está perdendo muita coisa. Muita coisa. E cuidado para que você não fique sem a salvação. Porque quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Pezinho lá, pezinho cá. Meio barro, meio tijolo. Não dá. Por causa da salvação, em primeiro lugar. Segundo, dividido entre Deus e o mundo, sem uma decisão firme de entregar-se para Deus e querer construir uma vida com Deus, a pessoa fica fora, ela se coloca fora da condição de Deus trabalhar na vida dela, usar inclusive as circunstâncias do passado ou do presente e ir trabalhando na vida dela para que ele possa cumprir na vida dela os seus planos, os seus propósitos. Deus tem propósitos, Deus tem planos. Eu é que sei, disse ele, e isso não é só para o povo de Israel. Eu é que sei que planos tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos fazer, para vos dar o fim que desejais. Já disse, porque os teus planos não podem ser frustrados. Deus tem planos. Não esqueça, um plano geral para a sua igreja, mas ele tem objetivos, planos individuais para cada um. Então, o primeiro passo, pegar a vida, entregar totalmente, rasgar o coração,
Não aceitar ficar dividido entre Deus e o mundo. Vou rasgar o coração, entregar totalmente. Entregou? Entreguei mesmo. Quero uma vida com Deus, não quero ficar vindo à igreja, uma coisa superficial, pezinho lá, pezinho cá, sabe? Vivendo uma vidinha com Deus assim, um negocinho, para dizer assim, sou evangélico. Não é isso que eu quero. Eu quero construir uma vida com Deus. Construiu, tomou a decisão, melhor dizendo, tomei essa decisão. Não tem problema perguntar, Deus, o que o Senhor quer de mim? E através de mim. E deixar o Espírito Santo ir trabalhando. Não, mas eu já pequei muito, eu errei muito, eu não sei o que, eu fiz muita coisa errada, eu vim lá do fundo do poço, eu não sei o que, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Não interessa. Até as circunstâncias lá de trás, Ele pode usar. Até isso. O que você viveu, as experiências que você teve na vida, Ele pode usar para os seus objetivos lá na frente. Ele usou tudo que Moisés aprendeu lá no... Então Moisés sabia o que era Faraó, o que era viver no palácio, qual é a visão que eles têm, qual é o pensamento que eles têm. Moisés conheceu tudo isso. Moisés sabia o que era andar no deserto, viver no deserto. Ele viveu 40 anos. Então ele pegou as circunstâncias e usou, e aquilo serviu. Então, eu pequei, errei, fiz isso, fiz aquilo, passei por isso, passei por aquilo, já sofri isso, sofri aquilo. Ele tem um poder para pegar essas circunstâncias até para usar para os seus objetivos na frente. Mas a vida tem que estar entregue, o coração tem que estar entregue. Está aqui a minha vida. Aí Deus vai trabalhando. Aí você não vai viver como muitas pessoas vivem. Às vezes chegam no fim da vida, se alguém fala assim, vem cá, para que você veio nesse mundo aqui? Para que você veio nesse mundo? Para quê? Ela vai falar assim, até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Elas vivem sem saber se tinha ou não uma missão, e que missão era essa. Ela não sabe de nada. Não sabe de nada. Alguns pensam assim, não, mas eu cheguei no fim da vida, mas trabalhei, me aposentei, comprei uma casa, deixei uma casa para os filhos, para os netos, não sei o quê, comprei um sítiozinho, comprei não sei o que lá. Pô, caramba, você veio no mundo só para isso, hein? Você veio no mundo para isso, só para isso. Você teve a oportunidade de vir para isso. Não tem nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Nada. Quando você vê incrédulos assim, mas alguém que vem e conhece o verdadeiro Deus, não, pô. Nós temos que, fim da vida, está com a vitória maior assegurada. Pô, acabou aqui, presença de Deus para desfrutar tudo que Deus prometeu para o porvir. Maravilha. Mas poder dizer, Deus tinha um plano para mim, e esse plano se cumpriu. Eu vim, tinha uma missão, e essa missão se cumpriu. Eu descobri qual era a minha missão, o que Deus queria através de mim. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. E não tem desculpa de dizer, não, mas Deus não tem nada para mim. Eu pequei para caramba, errei para caramba, fiz tanta besteira na vida. Não, até as burrices que fez, as besteiras que fez, Ele pode utilizar aquilo e aproveitar o que você viveu, para que você possa produzir frutos. Deu para entender? Deu mesmo? Vamos ser sinceros, deu?
Ou é para acabar logo? Deu para entender? Então, não é difícil, não é difícil. Primeira pergunta de fazer para você: onde eu estou espiritualmente? Eu estou naquele grupo cristão superficial, carnal, dividido entre Deus e o mundo? Pô, então eu estou perdendo um monte de coisa. Tem que tomar uma decisão. Você que tem que tomar essa decisão. É você. Ninguém vai tomar por você, é você. Não. Agora, eu já tomei essa decisão. Peguei minha vida, abri o coração, rasguei o coração. Não tem negócio de pezinho lá, pezinho cá. Está aqui, ó Deus, a minha vida. Estou decidido a andar com Deus, construir minha vida com Deus. Não estou preocupado em agradar, preocupado em agradar a Deus acima de tudo. Decidi. Então, vá nessa caminhada, vai orando e perguntando o que o Senhor quer de mim através de mim. Não olhe para as circunstâncias. Mesmo que alguém olhe para a sua vida hoje e fale assim: não vai acontecer nada. Vida dessa pessoa aí, não vai acontecer nada maior, nada. Não olhe para isso. Deus é Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Não importa onde for, seguirei. O meu Senhor, sobre a terra ou mar, Onde Deus mandar, onde Deus mandar, irei. e a minha vida Eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. não importa Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra, ou mar, onde Deus mandar, onde Deus mandar, irei. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano em cada criatura, E aos astros Ele dá o céu, astros Ele dá o céu, e a cada rio e a cada rio Ele dá um leito, Ele dá um leito e um caminho. e o caminho para mim traçou. Cante a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. não importa Onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra ou mar, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar. onde Deus mandar, irei. Feche os olhos, por favor. Se você está ainda dividido entre Deus e o mundo, você não se tornou uma verdadeira seguidora de Jesus, cabe a você tomar essa decisão, rasgar o seu coração, dizer: eu quero decidir pelo lado de Deus, como fez Moisés. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele decidiu pelas riquezas de Deus,
rejeitando as riquezas do Egito. Você precisa tomar uma decisão no coração. Mas você que já decidiu, entregou sua vida, rasgou seu coração, não vive dividido, dividida entre Deus e o mundo, pergunte para Ele, não tem problema perguntar. O que o Senhor quer de mim e através de mim, Senhor. O Espírito Santo, Ele vai revelando ao seu coração o que Ele quer. Não importa, e não importam as circunstâncias do passado, do presente. As circunstâncias do passado de Moisés não impediu de Deus cumprir na vida dele os planos que havia determinado para ele, porque Moisés estava entregue com seu coração voltado para Deus. Mesmo lá no deserto, tomando conta de rebanhos por 40 anos, o coração dele estava em Deus. E lá no deserto, Deus se manifestou para ele. Não importam as circunstâncias, podemos estar no deserto, isso não impede que Deus se manifeste, isso não impede que Deus cumpra em nossas vidas os seus objetivos. Isto não impede que Deus se manifeste. Aos olhos dos homens, a vida de Moisés estava no buraco, no fundo do poço. 40 anos cuidando do gado. Parece que tudo que ele viveu, aprendeu por 40 anos lá no Egito, se tornou em vão. Mas não se tornou em vão. Deus usou os 40 anos do Egito no palácio, os 40 anos no deserto, para ensiná-lo, prepará-lo para algo muito grande, porque Ele é Deus. Mesmo os pecados, os erros, as falhas, as decepções, os sofrimentos, tudo que possamos ter vivido no passado, Ele usa para os seus objetivos para conosco. Ó Espírito Santo, fale com eles, aqueles que precisam tomar uma decisão de se voltar para Ti. Abra o coração. E aqueles que estão voltados para Ti, Senhor, que o Senhor fale, trabalhe, opere em suas vidas, para que os Teus planos, os Teus objetivos para com eles venham se cumprir. Não importam as circunstâncias, o Senhor é Deus. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós engrandecemos, Senhor, o Teu nome, porque mesmo quando parece que nada vai mudar, nada vai acontecer, quando o Senhor se manifesta,
tudo se transforma. Depois de 40 anos cuidando de rebanho, humanamente falando, não tendo perspectiva nenhuma de mudança, chegou a hora do Senhor se manifestar a Moisés. E ele decidiu ver aquela maravilha, porque a sarça não se consumia. E o Senhor viu que ele se voltou para ver, aleluia, porque o Senhor vê todas as coisas. Aparentemente Moisés estava abandonado lá no deserto, mas até quando? Até no momento que ele decidiu ver a sarça, o Senhor o estava observando. E disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Que cada um dos que entregaram as suas vidas possam dizer: eis-me aqui, todos os dias. Que o Senhor olhe e veja a mesma resposta nos corações: eis-me aqui. E que o Senhor trabalhe, opere, venha em nome de Jesus cumprir os teus planos, os teus objetivos na vida daqueles que estão entregues a Ti. Que eles entendam que o Senhor tem um plano para eles, que o Senhor deseja usá-los de alguma forma para produzir frutos que venham Te glorificar. Ó, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós cremos em Ti, cremos na Sua palavra, no Seu poder, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado, e que a vida esteja entregue a Ti, para que se cumpra aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um, para que, Senhor, no final da vida se tenha assegurada a certeza da vida eterna, mas também se possa dizer: Deus cumpriu na minha vida os Seus planos. A minha passagem por este mundo, por esta vida, não foi insignificante. Pelo contrário, Deus me usou para produzir muito fruto. Oh, nós Te glorificamos. Adore a Deus, receba Sua presença, Sua força, Sua direção, Sua graça, Seu poder. Adorado, glorificado seja o Teu nome. A minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu Filho a entregou por mim. Não importa, não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra ou mar,
Senhor, sobre a terra, sobre a terra, o mar, onde Deus mandar, onde Deus mandar, irei. A minha vida, minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra, o mar, onde Deus mandar, onde Deus mandar, irei. irei. Põe as mãos sobre o coração, agradeça a Deus, adore a Deus, receba sua força, sua presença, sua graça. Ó Espírito Santo, abençoe e que de tudo que ouvimos aqui, muitos frutos se possa colher, que principalmente aqueles que entregaram suas vidas venham se conscientizar de que não é da tua vontade que ela seja uma vida sem sentido, sem frutos. Pelo contrário, que o Senhor seja glorificado através delas. Nós te pedimos e agradecemos. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.